Boa noite, hoje é dia 14 de maio e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Romanos 8, versículo 17 e Isaías 40, versículo 11. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro, para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Visão geral. O autor. Paulo, o autor, era um hebreu por descendência natural de Tarso, na Cilícia. Educado por Gamaliel, o grande professor farisaico. Paulo foi um dos perseguidores mais implacáveis dos primeiros cristãos, mas foi convertido pela aparição repentina do Senhor ressuscitado. Ele começou a pregar em Damasco por causa da perseguição. Foi para a Arábia, retornando de lá, visitou Jerusalém e Damasco e depois foi para Cilícia, onde sem dúvida realizou um trabalho evangelístico até Barnabé procurá-lo em Tarso e o levar a Antioquia, onde trabalhou por um ano. Depois disso, os dois foram a Jerusalém com contribuições para os irmãos. Ao retornar a Antioquia, ele foi chamado pelo Espírito Santo para o trabalho missionário, no qual continuou até sua morte, fazendo pelo menos 3 grandes jornadas missionárias em que sofreu durante e depois um longo martírio até a sua morte. Motivação da Epístola aos Romanos. Paulo desejava ir a Roma e agora esperava fazê-lo em breve. Ele pôde, portanto, ter desejado que soubessem de sua doutrina antes de sua chegada, especialmente porque talvez tivessem ouvido alguns relatos falsos sobre ela. Foi logo depois de escrever Gálatas e a mente de Paulo estava cheia da doutrina da justificação. Ele pode ter desejado escrever mais sobre o assunto, dando ênfase especial ao lado divino da doutrina, assim como já tinha dado ao lado humano no livro de Gálatas. Desse modo, ele também pode ter sido mal interpretado em Gálatas e desejava ampliar seus ensinamentos em Gálatas. O homem é justificado em Gálatas. O homem é justificado pela crença. Em Romanos, Deus dá sua própria justiça ao crente por sua justificação. Febe, uma mulher de influência e caráter cristão, amiga de Paulo, estava prestes a ir a Roma, partindo do litoral de Corinto, e ele não apenas teve uma boa oportunidade para enviar a carta, mas poderia, de certa forma, prestar-lhe um serviço ajudando na sua apresentação. A igreja em Roma, sem dúvida, estava em uma condição muito próspera no momento dos escritos de Paulo. Talvez tenha sido organizada por alguns judeus que ouviram e creram enquanto estavam em Jerusalém, provavelmente no dia de Pentecostes. Embora seus membros incluíssem judeus e gentios, Paulo a considerava sendo uma igreja, especialmente igreja gentia. Alguns erros de doutrina e prática haviam adentado as igrejas e precisavam ser corrigidos. Eles pareciam ter entendido mal o ensinamento de Paulo e confiado que ele ensinava que quanto maior o pecado, maior a glória de Deus. Eles podem ter pensado que ele ensinava que devemos pecar a fim de obter mais herança, e, portanto, podem ter feito do seu ensino de justificação pela fé uma desculpa para a conduta imoral. Os judeus reconheciam os primeiros gentios como iguais no reino de Deus. Por algum outro lado, alguns dos irmãos gentios olhavam com desespero para seus limitados, preconceituosos e fanáticos irmãos de Deus. Paulo, portanto, pretendia conquistar os judeus para a verdade cristã e os gentios para o amor cristão. A conexão de Paulo com a igreja. Ele nunca esteve lá até o momento, e não é provável que outro apóstolo tivesse estado lá, pois então Paulo não teria planejado ir, já que sua regra não era não ir aonde havia outro trabalhando. Isso causa um duro golpe no catolicismo, alegando que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Se Paulo não o seguiu, Pedro não estava lá, e a tese mais importante para o papado é derrubada.
Paulo tinha, no entanto, muitos amigos íntimos e conhecidos em Roma, muitos dos quais foram mencionados no capítulo 16. Entre eles estavam seus velhos amigos Áquila e Priscila. O argumento do livro. As doutrinas do livro são consideradas e discutidas sobre quatro proporções principais. Todos são culpados diante de Deus, tanto os judeus quanto os gentios. Todos os homens precisam de um Salvador. Cristo morreu por todos os homens. Todos nós, pela fé, somos um corpo em Cristo. Período da escrita, provavelmente em Corinto, por volta de 58 d.C. Tema: o dom da justiça de Deus como a nossa justificação, que é recebida pela fé em Cristo, ou justificação pela fé. Análise, a gente vai ler sobre o capítulo... Qual o capítulo do nosso devocional? Capítulo 8. Redenção final do crente é garantida. Capítulo 5 ao 8. Qual é o versículo 17? Então vem igual esse daqui. Pela nova posse, o Espírito Santo. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas sobre o capítulo 8. A diferente das coisas feitas por nós pelo Espírito Santo. Carta muito importante para a gente entender a justificação pela fé. Foi a partir dessa carta, desse livro, que Martim Lutero, lá em 1500 e pouco, no auge da Reforma Protestante, leu lá: o justo viverá pela fé. E o que motivou ele a fazer as 95 teses que iniciou tudo isso. Então vamos ler o nosso devocional da manhã do dia 14 de maio. Coerdeiros com Cristo. Romanos 8, versículo 17. Os reinos ilimitados do universo de seu Pai são de Cristo por direito pré-escrito, como herdeiros de todas as coisas. Ele é o único proprietário da vasta criação de Deus. E ele nos acolheu para reivindicar todo o nosso por ordem do instrumento de esperança como partilha que o Senhor ratificou como seu povo escolhido. As ruas de ouro do paraíso, os portões de pérolas, os rios da vida, a alegria transcendente e a glória indescritível foram feitas para nós, por nosso bendito Senhor, para nossa eterna posse eterna. Tudo isso que ele tem, compartilha com seu povo. A coroa real que ele colocou na cabeça de sua igreja designando-se-lhe um reino e chamando seus filhos ao sacerdócio real. Uma geração de sacerdócio real, ele tirou sua coroa para que pudéssemos ser uma coroa de glória. Ele não se assentará em seu próprio trono até que tenha proporcionado lugar nele para todos aqueles que recebeu por seu sangue. Coroa e a cabeça e todo o corpo compartilhará a honra. Contemple aqui o prêmio de cada cristão vitorioso. O trono, a coroa, o cetro, o palácio, as vestes e a herança de Cristo são seus. Jesus considera sua felicidade completa quando seu povo compartilha dela. E isto é muito superior à inveja, ao egoísmo e à ganância, que não permite nenhuma participação em suas vantagens. Eu lhes tenho trazido a glória para que lhes tenhas dado. Tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Os sorrisos do seu Pai são todos doces para eles, porque seu povo os partilha. As honras de seu reino são mais agradáveis, porque o seu povo está com ele em glória. Mais valioso para eles são suas conquistas, uma vez que eles ensinaram seu povo a vencer. Ele se alegria em seu trono, porque nele há lugar para seu povo. Regozija-se em suas vestes reais, porque elas os revestem. Deleite-se mais em sua alegria, porque o chamas para entrar nela. E esse é o nosso devocional da manhã, para lembrarmos que nós somos cordeiros com Cristo Jesus, todas as bênçãos que Deus nos dá, Cristo nos dá por herança. E agora vamos ler a introdução do livro do profeta Isaías. Autor e período da escrita. O autor se apresenta como a escrita de um homem, Isaías, filho de Amós. A inscrição do livro dá sua seriedade profética com abrangendo os reinados de 4 reis de Judá. Uzias, o chamado de Isaías, é tratado dos últimos anos deste rei. Jotão, Acás e Ezequias. Não se sabe muito sobre Isaías além de sua profecia. A autoria de todo o livro por Isaías foi veemente contestada no período moderno. Muitos estudiosos argumentam que Isaías histórico não poderia ter escrito os capítulos 40 ao 66. Para aqueles que acreditam que Deus conhece o futuro e pode revelá-lo
ao revelá-lo aos seus servos, não é problemático que Deus, por meio de Isaías, predisse a ascensão da Babilônia, sua vitória contra o Judá, o exílio e o retorno. Isaías 6, versículo 1, registra que Isaías recebeu seu chamado profético no último ano do reinado do rei Uzias sobre Judá, cerca de 742 a.C. O reinado de Uzias foi uma época particularmente próspera na história de Judá, mas também nuvens de tempestades estavam no horizonte. A Síria estava ascensando novamente na pessoa de Tiglat-Pileser III. O rei assírio ameaçou engorfar a Síria e o reino norte de Israel após a sua morte. Após a morte de Tiglat-Pileser, seus sucessores Salmaneser e Sargão derrotaram o reino do norte em 722 e deportaram seus cidadãos. Esse evento colocou o Judá ainda mais sob a sombra daquele grande império. Isaías 37 e 38 sugere que o profeta viveu até a morte de Senaqueribe em 681 a.C. A visão de Isaías se estende além do século 8 pelo resto do período do Antigo Testamento e além. Os autores do Novo Testamento citaram Isaías como encontrando cumprimento nos grandes eventos em torno de Jesus Cristo, o Messias e servo sofredor. Estrutura: o livro de Isaías é uma combinação de prosa e poesia. A prosa é encontrada principalmente nos capítulos 36 e 39, uma seção que forma uma ponte entre as duas seções do livro. A poesia de Isaías é rica e variada. Ele escreveu hinos, poesias de sabedoria e até poesias que se assemelham a uma canção de amor. A riqueza é vista no vocabulário de Isaías. Ele usou mais de 2.200 palavras diferentes em hebraico, muito mais variedade do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Spurgeon em Isaías. Este é o caso quando Deus visita uma nação com julgamentos terríveis. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, os grandes homens da terra foram acorrentados e tratados como escravos comuns. E quando eles marchavam pelo deserto fatigado, o ferro penetra em suas almas. Então a elevação de seu espírito foi abatida, e o orgulho do rei que ria do profeta foi abatido. Deus tem maneiras maravilhosas de fazer as pessoas saberem que são apenas pó. Mas quando nada mais puder servir à sua vez, ele varrerá dinastias inteiras como alguém remove um formigueiro quando este se torna um incômodo. Uma das maiores obras da graça no coração é humilhar o nosso orgulho. Nossa vida deriva as suas forças de Deus, e ele se digna a nos tornar fortes. Não podemos ser enfraquecidos por todas as maquinações do adversário. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do profeta Isaías. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Isaías 40, versículo 11. Quem é ele sobre quais tais graciosas palavras são ditas? Ele é o bom pastor. Por que ele leva o cordeirinho em seu seio? Porque ele tem um coração terno e qualquer fraqueza derrete seu coração. Os suspiros e a ignorância e a fragilidade dos pequenos em seu rebanho provocam sua compaixão, e seu ofício como sumo sacerdote fiel considera o fraco. É seu ofício como sumo sacerdote fiel considerar o fraco. Além disso, ele o comprou com sangue, são sua propriedade. Ele precisa e vai cuidar daqueles que lhe custaram tão caro. Então ele é responsável por cada cordeiro, por estar vinculado ao compromisso da aliança de não perder nenhum deles. Além disso, eles são todos parte de sua glória e galardão. Porém, como podemos compreender a expressão os levará? Algumas vezes ele os leva, não permitindo que enfrentem tantas provações. A providência os trata carinhosamente, muitas vezes são amparadas ao serem cheios com uma medida incomum de amor, para que suportem as provações e se mantenham firmes. Embora seu conhecimento possa ser profundo, eles têm um grande deleite no qual sabem. Frequentemente, eles o leva, dando-lhes uma fé bem simples que se apropria da promessa que foi dita e, crendo, corram levando cada problema diretamente para Jesus. A simplicidade de sua fé lhe dá um grau incomum de confiança que os colocará acima do mundo. Ele leva os cordeiros em seu seio. Eis aqui a afeição ilimitada. Eles o colocaria em seu seio
se não os amasse tanto, eis aqui a terna proximidade. Tão próxima, então, que não poderia estar mais perto. Eis aqui a familiaridade santa. Há acessos de amor precioso entre Cristo e seus mais francos. Eis aqui a segurança perfeita. Em seu seio, quem pode feri-los? Precisarão ferir primeiro o pastor. Eis aqui o perfeito descanso e doce consolo. Com certeza não estamos suficientemente sensíveis à infinita ternura de Jesus. E esse é o nosso devocional do dia 14 de maio, que a gente lembre, a gente deve buscar refúgio de Jesus. A gente tem o erro de a cometer um pecado, se afastar de Jesus, mas a gente tem que correr para a cruz. Quando você pecar, e todos aqui vão pecar em algum momento da vida, corra para Jesus, corra para os abraços de Jesus, porque lá a nossa alma encontra uma, uma ternura que só Ele pode nos entregar. Então, amanhã nós voltamos com a programação normal, o devocional da manhã aqui no Instagram e o devocional da noite lá no TikTok. Então, tenham um bom resto de quinta-feira, um bom início de semana, um bom resto de semana e até o próximo.